Oi gente, o meu nome é Lorena. No vídeo de hoje eu trago a resenha de um livro maravilhoso, arrebatador, magnífico, que é Pachinko, da autora Min Jin Lee. Espero ter pronunciado o nome dela certo. Essa versão aqui, ela veio no Clube Intrínsecos, por isso ela é assim cinza com essa capa personalizada que eles têm. Então vou deixar a capa aqui do lado, que também é belíssima. Então, sobre o que é Pachinko, como começar a falar de Pachinko? Ele é um livro tão rico em tantas coisas que eu acho que quanto menos eu falar, mais você vai se surpreender. Então, a nossa história começa na década de 1900 e vai até o finalzinho de 1989, 1990. Então, a gente tem 3 gerações de uma mesma família. Então, essa história começa em uma ilha, um povoado bem pequeno da Coreia do Sul. É uma vila composta em sua maioria por pescadores. E lá a gente tem a Sunja, que é uma das nossas personagens principais. A mãe dela é dona de uma pensão, então elas vivem ali com muita dificuldade. Elas necessitam dos pensionistas, necessitam do valor que eles pagam ali, também dos peixes, porque esses pensionistas em sua maioria são pescadores e às vezes os peixes que eles pescam eles dão para a mãe da Sunja e para ela. Enfim, a Sunja, ela é uma menina que ela vive para trabalhar com a mãe dela nessa pensão e vai para o mercado e volta e lava roupa e esfrega a casa. Enfim, a Sunja, ela nasceu para isso, já tá na cabeça dela, elas praticamente só trabalham. E um belo dia a Sunja vai para o mercado e ela conhece um homem que não é pescador e ele supostamente é muito rico, muito atraente. Ele está ali naquela ilha a negócios e os dois vão acabar tendo um caso. Esse homem, ele é muito mais velho que a Sunja. A Sunja nunca saiu de casa, daquela pequena ilha, então ela não sabe bem o que esperar, ela não sabe bem o que está acontecendo. E acontece que a Sunja engravida, isso não é spoiler, e como naquela época, né, a história começa lá em 1910, principalmente na Coreia, então para a mãe da Sunja aquilo ali foi assim, a destruição total da família, de todas as gerações. Porém, essa história vai começar quando um dos pensionistas, que na verdade ele é um padre, ele aceita se casar com a Sunja e dar nome ao filho dela. E é aí que a nossa história vai começar, quando a Sunja vai ser praticamente obrigada a se casar com esse padre, pegar todas as coisas dela e ir para onde quer que ele esteja indo. Essa sinopse por si só já é arrebatadora, pelo menos na minha opinião, é o tipo de livro que chama a minha atenção, o tipo de sinopse que eu gosto. Porém, a autora desse livro, que é a Min Jin Lee, ela própria também foi imigrante. Quando ela tinha 7 anos, ela foi para os Estados Unidos com a família dela para fugir da guerra e ela morou lá muito tempo. Porém, quando a nossa história começa, lá em 1910, também estão se travando várias guerras entre Japão, China e Coreia. Então, a própria autora fugiu dessa guerra e, como ela, várias outras pessoas também. Então, ao chegar nos Estados Unidos e quando ela ficou adulta e decidiu que queria ser escritora, ela trouxe muito do que ela viveu e não só ela procurou outros imigrantes, outros coreanos, para relatarem tudo que eles haviam passado com a imigração, tudo que eles relataram, ela usou para escrever esse livro. Então é aí que eu entro com a minha opinião, que eu acho que isso acrescentou demais, mas eu digo no sentido de que essa história ela é escrita em terceira pessoa, porém a escrita é maravilhosa, porque apesar da autora ter vivido tudo na pele, essa narrativa é feita da seguinte forma: como nós temos muitos personagens, temos quase 4 gerações de uma mesma família, dividida em 3 períodos históricos muito importantes, eu creio que ficaria difícil pegar cada personagem e mostrar o que cada um deles tinha de melhor e de pior. E o narrador contava a história pra gente, dizendo o que aconteceu, nu e cru, e fica para o leitor perceber que tem algo de errado, perceber que tem algo de muito brutal nas situações relatadas e perceber um outro lado do Japão que pelo menos eu não fazia a menor ideia. Quando a gente pensa em Japão, quando a gente pensa em Coreia do Sul, nossa, é um país de primeiro mundo, nossa, é maravilhoso, nossa, eu queria morar lá. E não é bem assim. Então aqui a gente tem o outro lado do Japão, consequências que a guerra travada pelo Japão com a Coreia, com a China, o que isso acarretou na vida de milhares e milhares de coreanos e como isso afeta eles até hoje. E é aqui o ponto que eu acho que todo mundo precisa ler essa história, porque a gente tem muito enraizado na gente que japonês é tudo igual, que coreano é tudo igual,
que pessoas com o olho puxado, que é a expressão muito usada por aí, é tudo igual, só que não é bem assim. E nesse livro aqui, a autora traz pra gente que, se é que eu posso dizer isso, o que os coreanos mais queriam era sim ser iguais. Porque quando esses imigrantes vão para o Japão devido à guerra, eles são apagados. É isso que acontece com eles. Eles têm a história apagada, eles têm a língua que eles falam proibida, eles têm o nome alterado, eles têm a religião, a história, tudo deles é apagado e principalmente eles ficam marginalizados. Quando me perguntam de onde eu sou, eu posso falar que eu sou de Minas, mas que eu moro em São Paulo. Eu tenho toda essa liberdade de dizer de onde eu sou, de onde eu vim e principalmente de ir e vir, mas para os coreanos isso foi totalmente negado. E era quase que uma espécie de castigo e condenação mesmo, eles falarem: eu vim da Coreia do Sul, eu vim da Coreia do Norte, eu sou coreano. Eles já chegavam marcados, mas principalmente eles tinham que tentar apagar essa marca. Então, quanto menos coreanos eles fossem, quanto menos pessoas com suas culturas e com suas crenças e com a sua língua eles fossem, melhor. E mesmo assim não deu certo. Foram pessoas escravizadas, pessoas julgadas, pessoas abandonadas, pessoas sofridas. E isso aqui em Pachinko a gente tem desde a primeira geração, que é a que começa com a Sunja. É um livro triste? Sim, mas também ele é um livro muito rico em contexto histórico. Tinha muita coisa aqui que eu ignorava totalmente. É um livro rico em personagens que são pessoas. Você consegue de fato sentir a dor dessas pessoas, sentir por que essas pessoas estão agindo assim, principalmente aqui na história, a dor que elas carregam. Então, assim, é maravilhoso. E isso tudo eu só tirei dessa leitura por isso, porque a autora se afastou, apesar de ter colocado todo o sentimento dela, mas ela simplesmente entregou uma história para o leitor. Ela simplesmente te joga ali dentro daquele mundo e você interpreta. E não é difícil você perceber o quão difícil foi e é a vida desses coreanos, o quanto a guerra deixou marcas nas pessoas, enquanto elas não foram nada beneficiadas, como sempre em toda a guerra, em como isso destruiu a vida delas. A verdade é essa. Então aqui a gente tem a guerra entre as Coreias, a colonização do Japão na Coreia do Sul, temos um pouco da Segunda Guerra, temos esses personagens tentando voltar para casa, tentando de alguma forma reconstruir as suas vidas e só tentando ser pessoas com direitos e simplesmente elas não conseguem. E eu acho que Pachinko é bem isso. É o outro lado da moeda, é para você ler, ser impactado, tirar as suas conclusões e ao final da leitura ser transformado e ter ganhado muito entendimento a respeito de tudo que você leu. Eu particularmente fiquei chocada demais com tudo que eu não sabia, mas por outro lado eu fiquei encantada com a cultura asiática, com quanta coisa interessante eles têm e tiveram desde sempre para contribuir. Como isso fica apagado agora, não mais, né? Eu acho e espero que cada vez mais o cinema coreano, a cultura asiática preencham essa coisa que a gente sempre teve de só coisas hollywoodianas, só coisas dos Estados Unidos, e eu acho que tá vindo agora para ficar. Tivemos aí Round Six, tivemos Parasita, tem uma outra série também na Netflix que eu cheguei a assistir, mas eu esqueci o nome. Então que venha cada vez mais e que a história dessas pessoas também possa ser contada e contada da forma certa. A primeira frase do livro já diz que a história falhou conosco e falhou sim, falhou com eles, porque assim como eu tenho certeza que muita gente ignora e desconhece esses fatos da guerra, sobre o Japão, sobre as duas Coreias mesmo. Então, assim, eu aprendi muito com essa leitura, muito mesmo. Minha cabeça deu um nó, assim, totalmente. Saiu, acho que um véu da frente dos meus olhos, com muita coisa que eu até pensava, mas eu nunca fui a fundo para saber, para estudar. E agora, depois da leitura de Pachinko, eu já considero que boa parte de coisas que eu ignorava, eu sei e quero saber cada vez mais a respeito da Ásia, a respeito da Coreia, a respeito do Japão também. Então é um livro histórico, é um livro lindo, um livro maravilhoso mesmo, arrebatador. E uma curiosidade, Pachinko é um jogo, aquele jogo tipo de pinball que você puxa a bolinha e ela vai subindo e tem que
cair. É sim um jogo de azar, mas também é um jogo que movimenta boa parte da economia na Coreia, no Japão. E apesar de ser um jogo de azar, era o único lugar aonde os coreanos podiam trabalhar, quando podia, o único lugar que aceitava que eles trabalhassem, justamente porque era um lugar... É aquilo, ninguém fala que é viciado em jogo, ninguém fala que vai em cassino, assim como no Pachim. Agora não tanto quanto era antes, mas antes era visto como totalmente errado, totalmente ilegal, e era o único lugar onde talvez coreanos que estivessem no Japão conseguiriam trabalhar. E o pachinko está muito presente na vida de todas as famílias aqui do livro. Muitos deles se beneficiaram com esse único trabalho que eles conseguiram na época, né? Aqui os nossos personagens, muitos enriqueceram, muitos tiravam o ganha-pão dali. Então o pachinko ele está muito presente aqui no livro e eu achei um ótimo nome, é uma curiosidade bacana de saber, porque eu antes não sabia que pachinko significava isso. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a minha opinião tenha convencido você a dar uma chance para esse livro, que sério, você não vai se arrepender. O livro tem 500 páginas, mas ele é tão delicioso de ler, tem uma escrita tão fácil e ao mesmo tempo tão envolvente que, assim, você nem vai sentir passar quase 4 gerações divididas em 3 partes. Então, leiam Pachinko. Dá para mergulhar dentro dessa história e a partir daqui conhecer tantas outras autoras, tantos outros livros, que eu até pretendo trazer um vídeo aqui também no canal sobre mais autores e livros asiáticos. Então curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, me acompanhem nas redes sociais, que lá eu tô sempre falando das minhas leituras, do que eu estou achando, e até o próximo vídeo.